Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Posso te contar um relato assustador? Estamos aqui mais um dia no Prefácio Studios pra ouvir histórias assustadoras, bizarras e misteriosas dos nossos convidados. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que já apareceu algumas vezes nesse canal, mas eu já dou um spoiler que não vejam os outros vídeos, porque, nossa, gente, a gente, assim... Daqui a pouco eu conto mais sobre isso. Mas quem tá aqui do meu lado é o Vinícius da Ilha, que vocês provavelmente já conhecem. Oiê. Ju, obrigado pelo convite. Imagina, eu que Adorei agradeço estar por você aqui. estar aqui. Não, e assim, todo mundo já deve te conhecer, porque conteúdo de terror e assustador, tipo, já é mais um dos ícones aí na internet. E eu preciso falar pra vocês que teve uma... Acho que o Vini foi meu primeiro amigo da internet. Sim. E aí a gente decidiu que a gente ia fazer um vídeo curto junto, a gente fez 2. Mas ficou tão ruim. Gabriel, inclusive, você não vai colocar isso na edição, porque eu não quero que ninguém veja. Mas ficou muito péssimo a gente tentando Ficou atuar. Péssimo. Foi assim, um negócio que às vezes eu pego, eu fico olhando pra dar risada Não, mesmo, sério, amiga. foi o auge. E o pior é que nos comentários todo mundo comentava, tipo, gente, atuação de milhões. É a atuação de milhões. A Globo tá perdendo esses atores. Era tipo, olá, tudo bem? E a gente, as reações mais exageradas, assim. Mas também teve outros 2 vídeos que ele apareceu aqui. O primeiro a gente fez com a Maré, Isso. falando sobre o filme Invocação do Mal 2, que a gente tava contando a história real. E também a gente tava reagindo sobre... É Caçador de Lendas, né? Isso. A gente reagiu a uma lenda. Então, Que esses eles vídeos são mais entraram ok. Esses ainda dá pra assistir. Os outros, por favor, não pesquisem. A gente fala, não pesquisa. Vai eles não pesquisar, a vão primeira coisa que vão fazer é isso. Melhor a gente já tirar do ar antes do episódio sair. Ai. Ai. Mas enfim, Vini, se você quiser compartilhar suas redes sociais já com a galera, pra todo mundo saber, te seguir também, acompanhar seu conteúdo. Uhum. Ó, as minhas redes sociais, em qualquer rede social é só colocar Vinícius da Ilha. Vocês me encontram lá. E pesquisem, porque meu conteúdo também é parecido com o da Ju. Exato. E é conteúdo de terror, mistérios, então é bem legal, pesquisem. Sim, é bem legal e assustador. E assustador. E Coisa que vocês gostam, né? Pois é, o que mais gostam. E falando em assustador, me conta, você tem medo de alguma coisa? Olha, Ju, eu tenho medo. Assim, eu não tenho muito medo de coisas assim, mais estrondosas do sobrenatural, tipo monstros, essas coisas. Mas eu tenho medo de espíritos. Sério? Tenho. Tipo, Tenho assombração mesmo, assim. É, assombração, Aham. espíritos. É uma coisa que eu acredito muito. Então, assim, eu acredito não só em espíritos na forma que eles têm, mas também eu acredito na materialização de espíritos. Então, isso é uma coisa que... Às vezes eu tô em casa, escuto um barulhinho, acontece alguma coisa, eu já fico, ih, peraí. Então, espírito é um negócio assim que me pega mesmo. Eu tenho A medo solução mesmo. é adotar um gato, porque daí qualquer barulho que tiver na sua casa, você fala, ai, foi Você um fala, gato. é um tá gato, tudo é bem. verdade, mas eu tô pra adotar, sabia? Sério? Amei. Eu tô pra adotar, tô precisando de um pet. Muito gateiros nesse canal. Mas, enfim, então você tem medo de filme de terror? Tipo, de quando envolve assombração, vai? Isso, espíritos, tenho. assim. Você Tenho. fica sem dormir. Isso. Tenso. E você já teve alguma experiência? Olha, experiência direta com espíritos, eu não tive, mas eu conheço. Tipo assim, eu já. Antigamente, eu ia bastante num sítio de um amigo meu que já aconteceu uma experiência lá que foi, assim, assustadora, terrível. E, inclusive, a galera parou. A gente era um grupo de amigos que sempre ia. A galera parou um tempo de ir, assim. Porque foi um Eita. negócio que, assim, pegou mesmo. Mas você tava junto, então? Não, Aconteceu? Você não tava. nessa vez eu não tava. Mas, assim, eu sei a história inteirinha, assim. Eu vou contar pra você. Conte. Nessa vez que eles foram, eu não sei porque não deu pra eu ir. Mas, assim, Livramento. era pra eu ter ido. A gente tinha um amigo que ele sempre era, assim, festeiro e tudo. Então, ele fazia lá a bagunça, né? Quando, também era amigo do dono lá do sítio. E o sítio, ele tinha uma parte toda de baixo, assim, que era um salão de festas. E a galera ficava lá nesse salão, né? Aí brincava as brincadeiras, cidade dorme, essas brincadeiras assim, né? Sei. E aí, né, tomando uns drinks, essas coisas, né? E esse amigo que a gente tem, ele já tinha dado alguns problemas, assim, sabe? Quando bebia, a gente não sabia o que era exatamente, porque, né, vai que a pessoa tem algum problema com a espiritualidade ou, né? Mas eu sei que nesse dia saiu um bafafá lá, uma briga. Acabou quebrando um monte de coisa lá. Ele, né? Ele essa quebrou. pessoa. Isso.
E aí, depois que aconteceu isso, depois da briga que aconteceu isso, diz que a energia, assim, ó, baixou. Sabe quando você tá num ambiente que você percebe que não tá numa energia ok? Sim, ficou E, estranho. e aí, todo mundo ficou estranho. E eles tentaram não comentar sobre isso, mas estava todo mundo sentindo a mesma coisa. Até um certo momento que alguém falou assim, ai, nossa, tá muito estranho aqui, né? Tipo, ai, vamos subir. Aí outra pessoa virou e falou assim, não tá estranho, né? Tá normal. Aí uma terceira pessoa, né, que era uma amiga nossa, virou e falou assim, se não tá estranho, o que que é aquilo na janela? Ai, meu Deus. Aí acabou. Aí todo mundo começou. Aí nisso, começou, tipo, uma gritaria, assim, tinha umas 20 pessoas, Sim. sabe? E aí, sabe quando começa um barulho, assim, uma barulheira da galera discutindo, Todo falando, mundo não, não, agitado. não, não, não. E aí, do nada, todo mundo começou a reparar que essa pessoa que viu, ela tava muito estranha. Mas o que que tinha na janela? Já vou contar. Ai, tá bom, tô curiosa. E aí, tipo, eles viram que essa pessoa que viu aquilo tava muito estranha. E aí, do nada, foi todo mundo começando a ficar em silêncio pra, tipo, entender o que tava acontecendo. E ela tava, tipo, falando umas palavras que ninguém sabia o que é. Tipo, Mas não tipo, era umas o coisas. cara que bagunçou Não tudo, era. era outra pessoa. Era outra pessoa. Era uma moça. E aí, nisso já pegaram ela, e aí já todo mundo subiu, né, pra parte de cima. E a parte de cima tinha uma porta de vidro. A porta era de madeira, mas sabe quando a porta de madeira e nas laterais são Sei. vidros? Então dá pra você ver. E aí, colocaram ela lá e aí decidiram fazer uma corrente de oração. Meu Deus, olha o surto, todo mundo bêbado, né, nisso. Todo mundo bêbado e fazendo uma corrente de oração. Por que não? Aí começaram e ela não parava e ficava estranha e não sei o quê. E aí aconteceu aquela coisa, né, meio de filme de terror mesmo. Eu falo que eles viveram um filme de terror, Nossa, né, na vida sim. real. E aí, um dos rapazes que tava lá viu uma coisa passando. Tipo assim, um negócio preto passando nessa parte de vidro. Só que ele não quis comentar. E aí tá. Aí acabou, né? Tentaram acalmar todo mundo. Eita. Dormiram. Ok. Aí no outro dia, acordaram e decidiram que iam ir embora. Uhum. Principalmente a menina. Ela falou, ai, tô muito mal, eu vou embora, não sei o quê. Um pouco tempo. Mas ela ficou bem, por fim, Sim, né? Conseguiu ficou bem, dormir. Tudo. Aí, pouco tempo antes deles irem embora, que todos decidiram que iam embora. Gente, isso daí é bizarro. Eles decidiram comentar uma última vez pra falar: olha, o que foi exatamente que você viu? E aí ela falou: eu vi um rapaz que ele tava com uma jaqueta preta de motoqueiro e com a cara toda ensanguentada. E aí, a galera começou, ai, não deve ser nada, não sei o quê. Nanana. Só que esses dois rapazes que tinham visto, que não comentaram, falaram, a gente viu a mesma coisa. Ele passando aqui em cima. Aí tá. Que Não foi ia- aquela mesma figura preta que tava passando pela porta. Isso. E no meio da noite, um deles que era mais corajoso, ele tentou até sair lá pra ver, mas não encontrou nada, sabe? A única coisa que É eles assim que viram morre, né? é que assim que- é assim que morre, exatamente. A única coisa que ele percebeu é que o galinheiro tava muito agitado. Tipo assim, que era bem ali, um monte de galinha, tudo agitado, né? E no meio da noite, ele falou, alguma não coisa era tem pra ali. ter nada, né? Ou é um bicho, ou, né? Aí tá, foram embora. Aí, é o plot twist. Quando eles saíram do sítio, fica em Itu, em São Paulo. São sítios grandes, assim. Mas a galera ali se conhece, né? Aí eles saíram, estavam ali na estrada, eles viram uma cruz. Ai, meu Deus, era um motoqueiro. Aí eles foram perguntar pro caseiro que eles conheciam. Por que o eu falei caseiro. motoqueiro? Você falou que era motoqueiro? Não, né? Você só falou que tava com uma jaqueta preta. É. Olha, e a gente não. A gente não combinou, a gente não sabia dessa história. Que loucura. Aí eles foram perguntar. E aí ele falou: tá vendo aquele poste ali? Era um motoqueiro, que ele tava vindo a milhão, com uma jaqueta de couro. E a cara toda ensanguentada porque ele bateu de frente com o poste. Meu E, Deus. tipo, ele tinha morrido há, 3 dias atrás. Pouquíssimo tempo. Que loucura. E essa história é, tipo assim, totalmente real. Uhum. Eu já relatei ela uma vez, há um tempo atrás, no meu
no meu Instagram. E eu não conheço toda a galera. Na verdade, assim, eu lembro de toda a galera, mas, né, depois que eu comecei a trabalhar com a internet, eles não me seguiam, mas... Meu, brotou todo mundo lá, ó, nos comentários. Eu falei, porque gente... eles se lembraram. E aí, eu nunca falei nome nem nada, né? Mas aí um começou, eu conheço essa história. Essa história aconteceu com a gente. Aí foi mandando um pro outro, aí de repente brotou todo mundo lá nos comentários. Aí eu falei, isso daí é pra confirmar. Pra que confirmar não é que uma era fic verdade, minha. né? Não, foi super Que real. loucura. E é até engraçado, porque semana passada o Luiz veio aqui e ele contou uma história muito parecida também de um cara que viu no hospital também uma mulher que tinha acabado de, tipo, tirar a própria vida. E aí me lembrou muito, porque foi logo em seguida, né? Tipo, tinha acontecido 3 dias atrás o negócio do motoqueiro. Olha, gente, sim. Meu, mas essas coisas... Olha, eu vou te falar. Eu acho que é muito mais fácil espíritos fazerem aparições assim, de formas bizarras, próximo da morte, do que... Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Uhum. Porque, né, eu acho que eles se resgatam depois, Sim. não? E aí... Então essas aparições assim, meio que, ensanguentadas, não sei o quê, é bem, bem próximo, assim. Dizem que eles ficam meio perdidos, né? Sim, tem Meio, toda tipo, aquela coisa de não saber que morreu, né? Ficar num lugar meio... Tentando Isso. interagir até com as pessoas. Até porque vocês estavam lá, ele provavelmente, tipo, eram as pessoas que ele viu que estavam perto, Sim, aí tentando deve pedir ter visto. ajuda. não E sei. outra coisa, né, que dizem, quando as pessoas bebem, elas abrem, né? Uhum. Elas abrem, dizem que, eu não sei, os chakras, e aí os espíritos meio que conseguem visualizar, né? Que a pessoa tá. É meio que como se fosse uma luz, assim, né? Que a pessoa tá com os chakras abertos. Então aí, às vezes, ele viu, né, que aquele monte de gente ali tava bebendo, aí ele, não sei, eu vou pedir uma ajuda, alguma coisa. Sim. Mas mesmo assim, né? Mas é doido a menina ainda falando umas coisas que ninguém conseguia entender, né? Exatamente, exatamente. Bem tenso. Alguma coisa ele tinha. Uhum. E você falou que o Luiz, né, contou essa história aí de hospital. Meu, hospital e cemitério é assim, morada, né? É onde espiritual. mais acontece, né? Esse tipo de coisa. Mas então, Ela- com você mesmo, não tem nada que aconteceu. Não, assim, olha, eu sonho. Eu tenho uma prima que ela faleceu, né? Tipo, faz 1 ano e meio. E eu sonho muito com ela. Uhum. Eu sonho muito, muito, muito com ela. Mas eu não sei se isso é algo mental ou espiritual. Uhum. Mas é uma coisa que me perturba, às vezes. Por quê? Eu tenho sonhos totalmente lúcidos, de como se eu tivesse na realidade e, tipo assim, eu conseguisse ver ela. E aí eu me assusto, assim, eu falo, Como se ela estivesse na sua casa, assim. tipo assim, não como se fosse quando ela estivesse viva, como ela estivesse morta mesmo. E aí eu consigo ver ela. E aí, às vezes, no susto, eu levo uns sustos, assim, no susto, eu acordo assim, assustado. Às vezes eu grito no susto, assim, ô mãe, tipo, coisa. mãe, eu tô vendo ela, eu tô vendo ela. E a minha mãe já falou que já escutou eu falando, dormindo. Com ela, será? Não com ela, mas falando, mãe, eu tô vendo ela, eu tô vendo ela. E aí minha mãe acordou assustada e falou, você tá vendo quem? Você tá vendo quem? Eu não respondia, mas... Aí depois eu falei pra minha mãe, é a minha prima. Será que ela não tem alguma coisa que ela quer falar? Alguma pendência, algo assim? Eu acho. Tem que ficar atento no que você sonha, né? E assim, né, partindo pra parte religiosa aí, existem religiões, né, que tem contato, então, né, vai saber um dia se eu me interessar, eu vou lá, Com certeza. eu vou lá, né, pedir esse aviso Eu acho aí. que eu ia ficar, no mínimo, curiosa pra saber o que a pessoa tá querendo tanto me visitar e falar pra mim. Eu também, mas isso é um negócio que me perturba. Imagino. Isso me perturba muito. Nossa, loucura. Porque Medo. é a coisa mais real, assim. É claro que eu tenho medo também de lendas, essas coisas. Existem religiões, né, que acreditam muito nessas lendas. Assim, lenda mesmo, brasileira. De folclore, De você folclore, o curupira, essas coisas. E dizem, né, que tudo que foi inventado, o ser humano já viu, né? Sim. Então... Eu já ouvi isso também. E tirou de alguma referência, né? Então... É que tem muitos povos, principalmente, que acreditam, né, nessas lendas. Isso. Eu lembro, ultimamente se popularizou muito aquela lenda dos Estados Unidos dos skinwalkers, né? Sim. Tá todo mundo falando sobre isso. Você viu a mulher lá que saiu do avião? Ai, vi. Gente, pra quem não sabe, conta. Conta sobre isso. É porque foi um vídeo que viralizou essa semana, né? Viralizou. É de uma
moça que ela tava no avião. E aí ela tava sentada de um lado de um rapaz, que ele tava com um capuz, com um moletom verde. E depois saiu outras pessoas contando, Que né? estavam no avião, Que né? estavam no avião. E aí, segundo o relato de uma outra pessoa, de um terceiro, que viu o que aconteceu, é como se ela estivesse falando com ele, mas ele não respondia. Tipo, ele ficava assim, ó, parado, olhando pra ela e vidrado. Como se ela tivesse hipnotizada. E aí, depois disso, ela ia falando, e ela ia ficando mais frenética, assim, mais nervosa, sabe? E elétrica. E aí, um certo momento, ela surta. Porque ele não responde ela, e eu não sei se, né, ela tava ali num hipnose, num transe, falando com ele. E aí, no que ela surta, ela levanta, vai pra frente do avião, o avião ainda não tinha saído, e ela fala: eu não me importo se vocês acreditam, se vocês não acreditam em mim, eu não importo se vocês vão continuar no avião ou se vocês não vão, mas eu vou sair daqui, porque aquela pessoa ali não é real. Ah, é verdade. Então a gente não sabe, né? Sei lá, o que é aquilo. Muitas pessoas falam, é um skinwalker. Muitas pessoas falam, é um reptiliano. Né? A gente, Sim. aí fica aquelas crenças, né? Eu acho que nesse caso eu tenho a tendência de ser um pouco mais cética, porque eu vi relatos de várias pessoas que estavam no avião, e aí cada um fala uma coisa, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque atrasou super o voo, né? Eles ficaram umas 3 horas parados, porque eles tinham que garantir que tava todo mundo em segurança. Aí tiveram que olhar todas as malas, porque tinham que ver se não tinha bomba. Exato. E aí tem gente que falou que ela tinha bebido antes, tem gente que falou que ela tinha usado drogas, várias coisas assim. Mas é muito louco, porque dá pra ver na reação dela no vídeo que ela tá bem histérica, né? Ela Isso, tá... e outra, saiu alguns relatos, tipo assim, da galera, da família dela mesmo, que disse que ela não é de fazer essas Não é coisas, assim, que ela- ela não é de, tipo, surtar, assim, nem de beber, não sei o quê. Então, a gente fica, né, a gente não pode acreditar em tudo, né, mas que é um negócio bizarro que, tipo, não acontece sempre, porque pra uma pessoa fazer um avião parar, entendeu? Que ele já tá ali na pista, né, fazer ele parar, pra dar um... A pessoa tem que ser muito corajosa ou ser uma doida mesmo, né? Sim, com certeza. Tanto que depois o voo foi liberado, né? Eu acho que ela não continuou no voo, ela saiu, Isso. mas o avião foi liberado e fez a rota normal, E né? você viu algumas imagens? Não. Tem uma imagem que mostra ele, o rapaz, assim. Aí mostra o rapaz que tá lá de moletom. E aí, quando passa mais no fundo, tem um negócio que é muito bizarro, que tá todo mundo comentando. Que é tipo assim, um cara que ele tá todo de preto, assim, como se fosse um capuz mesmo, uma cara preta, assim, e um olho grandão, assim, Sério? ó. O olho grandão, tipo, claro, assim. Uhum. É um negócio que realmente é uma filmagem que eles fizeram lá, mas eu não sei se a galera fez isso pra assustar. Uhum. Mas eu sei que o povo tá pirando, viu? Tá falando, é verdade, não sei o quê. Tem muita gente que acredita. É uma das coisas que a gente nunca vai saber, né? Se realmente foi um surto dela, se tinha alguma coisa a mais ou não. Meu, essa coisa de assim, espiritualidade e lenda, eu gosto muito de comentar sobre as lendas dos Estados Unidos e tudo. Mas eu acho que o Brasil, ele tem muito uma coisa assim, mais raiz. Sim. Que eu digo, mais sólida. De uma galera que, tipo, não digo que consegue provar, mas tem uma galera que acredita muito nisso, é muito fiel. Por exemplo, eu já comentei sobre uma história de um caixão que tem aqui no... Um caixão não, como é que fala? Um túmulo Sim. que tem aqui em Recife, que é um túmulo que tem uma capa. Não sei se você já ouviu falar dessa história. Não, capa não. Ele tem uma capa, hoje é em homenagem, né? Uma capa que eles fizeram de concreto. Todo mundo que vai lá consegue ver, porque é um túmulo bem grande, tá aberto. Mas calma aí, é que capa, tipo, capa de pessoas vestirem? Isso, Ah, tá. isso. Eu não sabia se, tipo, tava uma capa em cima dele ou... É uma Enfim. capa de pessoas vestirem mesmo, Aham. mas aí essa é feita de concreto. Tá. É como se fosse uma representação. Porque tem uma história que conta que um rapaz, ele foi numa festa antigamente, né? Na década de 80 e a década de 90, tinha muita festa nas garagens. A galera fazia festa em garagem de casa. E aí ele foi numa festa dessa, né? De garagem.
E aí ele viu uma moça muito bela, uma moça muito bonita. E aí ele decidiu dançar com ela. E aí ele conheceu ela falou o nome completo dela, né? Ela falou onde ela morava, tudo. Que inclusive a casa que ela morava era na frente desse cemitério. Sempre. E aí, ele meio que se apaixonou por ela, sabe? E aí tava chovendo e ele tava com uma capa, porque eu não sei se era a fantasia, não sei o que que era. Porque eu acho que a galera não usava muito capa naquela época, mas eu acho que era fantasia. E aí, como tava chovendo, e era perto daquela casa, ele falou, eu vou acompanhar você até a sua casa. Aí eles foram conversando e ele deu a capa pra ela não tomar chuva. Só que quando chegou na esquina da casa dela, ela falou, olha, daqui eu vou seguir. Eu moro naquela casa ali, ela apontou pra casa e falou, daqui eu vou seguir, não precisa mais me levar. E ele, tá bom, fica com a capa. Amanhã de tarde eu passo aqui e pego a capa com você. Aí ela falou, tudo bem. Aí ela seguiu e ele foi embora. No outro dia à tarde ele foi lá, tocou a campainha. E aí quem saiu foram dois senhores, né? O pai e a mãe dela. E aí ele falou, a fulana tá aí? Aí eles falaram, olha, essa pessoa já faleceu. Ai, meu Deus! Há, tipo, uns 5 anos atrás. Aí ele falou, como assim? Sim, ela já faleceu há uns 5 anos atrás. Não é possível, não sei o quê. Aí ele meio que surtou. Aí eles chamaram ele pra dentro, mostraram as fotos dela e era realmente ela. Aí ele falou, mas eu deixei ontem uma capa com ela, não sei o quê. Eu vou te provar que ela realmente faleceu. Aí eles pegaram ele e levaram ele até o túmulo dela. Aí quando chegaram lá no túmulo, a capa tava assim, ó, estendida no túmulo. Ai, que horror! Imagina acontecer algo assim. Meu, muito sinistro. Sinistro. E aí tem essa história. Quando eu postei essa história, a galera super falou, meu, aqui, né, aqui no Nordeste, essa história todo mundo conhece. É uma história que é muito real. Muito real mesmo. Tipo assim, a galera comenta, passa de pai pra filho. E muita gente visita até hoje esse cemitério por conta dessa história da capa. Dessa história da capa. Nossa. Loucura, meu. Muito bizarro. Aqui no Brasil tem muitas histórias assim. Tem, com certeza. E você acredita em alguma coisa de folclore, por exemplo? Tipo, não, no geral, tá? Não só folclore brasileiro, sei lá, lobisomem. É que aqui no Brasil tem muita história de gente que disse já ter visto lobisomem. Sim, a tia do meu pai. Sério? A minha mãe também, acredita? Minha mãe jura, de pé junto, que ela já viu um lobisomem. A tia do meu pai também. Ela morava no interior. E aí sempre ela assim, jura, né? Morava na fazenda, no interior. E aí é dia de lua cheia. Ai, sim. Lua cheia, aí vai lá e vê. Meu, eu tenho uma outra tia do meu pai que ela jura, nesse mesmo lugar, inclusive, que ela já viu um braço voando. No como meio. assim? Tipo assim, a janela dela dava pro matagal. E aí, no meio da mata, assim, ela viu só um braço, assim, ó, voando. Que loucura. Tipo, só o braço. E ela jura. Mas voando, tipo, sendo arremessado Não. ou literalmente voando? Literalmente voando, assim, ó, passando. Que doideira. É que essas né? histórias de fazendas de lugar antigo sempre tem, né? Umas Sempre coisas mais sinistras. Sempre tem. Eu vi agora que tá tendo um programa aí. Pode falar, emissora? Ah, pode? Acho que pode. Na MTV. E aí é tipo um programa onde aquele comediante que agora tá no Big Brother, ele vai relatando histórias, né? Chama até Me Conta, não sei o quê, Me Conta. E aí ele vai relatando história de pessoas. E aí ele foi falar com uma senhorinha esses dias, né? E aí eles fizeram essa matéria. E a senhorinha fala... ele pergunta pra ela assim, você... Uma vez, quando era mais nova, sumiu durante 17 dias dentro da mata. E depois apareceu toda enrolada no cipó e cheia de marcas. Isso Né? Ela falou mesmo? tatuagem. A mulher disse que sim. E lá na redondeza todo mundo disse que é verdade. Ele falou tatuagem pra galera entender, mas não é que é tatuagem. É como se tivesse alguém apertado, assim, formas, sabe? No corpo dela. Mas tipo roxo, É então. roxo, isso. E... cheio de, tipo assim, animais. Era formas de animais, de coisas assim da natureza. E aí ela fala, foram 3 seres azuis. Aí ele pergunta, e como que era esses seres? Ela fala, eles tinham o rosto como se fosse de um peixe.
tipo assim, um rosto reto. E os olhos ficavam assim nas laterais. E aí eles chegaram e me ofereceram alguma coisa. Ela entrou no meio da mata com a mãe dela. E aí eles ofereceram... Ela meio que se perdeu da mãe. E aí eles chegaram e ofereceram pra ela uma bebida. Uma bebida vermelha. E aí ela não aceitou. E aí ela conta que ela só lembra que ela desmaiou. E depois ela acordou. 17 dias enrolada em cipó e com essas marcas. Então ela não se lembra de nada que aconteceu Não. nesses dias. Parece tipo uma abdução, né? Igual as histórias de É, abdução. exatamente. O primeiro relato de abdução foi aqui no Brasil, né? O primeiro relato documentado, na verdade. Abdução? É. Não foi o ET de Varginha, né? O ET Não, de não Varginha não é foi. abdução, né? Não foi. Qual que é o primeiro de abdução Eu não lembro. Mas eu sei que o documentado, ele aconteceu aqui no Brasil. Ah, é? É que aqui no Brasil tem várias histórias, né? Tem a Operação Prato, inclusive, Nossa, a que foi Operação uma Prato grande operação. É bizarro. Envolveu até Militares, militares. né? Aham. Aí a gente fala, o povo fala, é uma coisa surreal, né? Eu falo, gente, já tiveram várias situações onde os militares se envolveram. Será que é uma coisa tão surreal assim? Inclusive no ET de Varginha, né? Os militares também se envolveram. Sim. E na história do Marco Aurélio? Ah, também tem a história dele ter sido abduzido, né? A Sim, teoria. sim. E que também teve... Isso não é nem teoria, tá? Teve Assim, luzes é a teoria, no céu, né? mas assim, é documentado no boletim de ocorrência do Que as Marco pessoas Aurélio. viram as luzes, né? Isso, Naquele dia. e possibilidade de abdução, tudo. Meu, o documento também tá disponível na internet. Se a galera pesquisar, consegue achar. É tipo assim, bizarro essas coisas. Bizarro mesmo. Do Marco Aurélio. Qual é o outro que você tinha falado? O Operação Prato? Não, o ET de Varginha. ET de Varginha. O ET de Varginha, você sabe que depois de 20 anos, acho que nem 20, 30 anos, as duas moças, as duas irmãs que viram ele, elas participaram de um podcast agora. Ah, participaram? Participaram de um podcast, não sei qual é, mas eu sei que eu vi uns cortes na internet. E aí elas falam que elas, depois de tudo que aconteceu, que elas viram tudo, chegou 3 caras na casa delas. Um só falava português, os outros 2 falavam inglês. E eles estavam todo terno, gravata. E aí eles falaram pra ela, tipo assim, quanto que você quer pra esquecer de tudo isso? Mentira, sério? E Elas aí eles falaram ofereceram, só que aí, tipo, eles não deram dinheiro, né? Porque elas falaram, ai, não sei o quê. Tipo, não queriam aceitar essa situação. E aí, depois que eles viram que chegou ao extremo, que elas não iam esconder isso, eles falaram, tipo, se você contar pra alguém, você vai ter que pagar com a vida. A sua consequência vai ser a vida. De você e de toda a sua família. Então é bom vocês não comentarem mais sobre isso. E aí elas Tanto pararam. que elas demoraram 30 anos pra comentar sobre isso. Elas comentaram a primeira vez nesse Agora. podcast. Nossa, gente, vou dar uma procurada aí pra, de repente, colocar pra vocês no card pra Meu, assistir, porque até eu tô curiosa pra ouvir Pesquisa essa aí. O história. podcast é bem bizarro. Elas contam detalhadamente como é que foi o ET de Não, Varginha. e é uma loucura, porque eu tenho um conhecido que tá tentando levar elas pro podcast também. E ele não consegue Não entrar consegue. em contato, não tá conseguindo. Não sei Olha, se, gente. não sei por quê, não sei se, tipo, não tá conseguindo falar, ou coisa assim, ou se é porque elas estão recusando. Aham. Mas aí eu lembrei que até então ele E não tinha elas conseguido foram. levar. E eu nunca mais vi nada assim delas. Mas esse podcast eu vi. Nossa, bizarro, gente. Eu acho que foi até aquele que você foi, Ju. Será que foi? Não, acho que não. Não? Acho que não. Ah, tá. Mas foi algum podcast assim que é bem. Porque bem conhecido. é ele que tá tentando Ah, levar. ele que tá tentando. Tá. Foi um podcast assim que é bem conhecido. Depois eu vou mandar. Aí Gente, você vamos mostra pra procurar. galera. Vamos procurar. E você tem algum relato de alguém próximo que teve alguma experiência bizarra? Experiência bizarra, tipo. Qualquer coisa. Pode ser viu um OVNI, uma falha na Matrix, foi stalkeado na rua, sei Meu, lá. eu vou te falar uma coisa. Você me perguntou se nunca tinha acontecido nada comigo. Teve um tempo, foi 2018, eu morei no Rio de Janeiro. Eu morei 1 ano lá. Então, eu fazia muito Rio-São Paulo, né, de carro. E numa dessas vezes, eu tava vindo na estrada e era tipo assim, eu acho que numa segunda-feira, 6 horas da tarde, alguma coisa assim. E a estrada tava totalmente vazia. Olha como que era, as coisas acontecem, né? Tava sempre totalmente assim. vazia.
E aí eu passei por uma parte que tinha muitas. Eu não sei se era fazendas ali, mas era, sabe, aquela. Tipo, hectare mesmo de. Não tem árvores. É tipo só sabe, os. Derrubar o copo de água. É tipo só o verde, assim, só, né, o jardim. Só que era muito grande, assim, esse lugar. E aí eu tava passando de carro, e aí de repente eu olhei assim pro céu, eu vi como se fosse um fogo de artifício, mas não era um fogo de artifício. No meio do nada ainda, Porque o fogo de artifício, ele vai de baixo pra cima. E aquilo tava indo de cima pra baixo. Tava descendo. E aí eram tipo como se fossem 3 luzes que faziam assim, ó. Tum e tum. Tipo assim, pra baixo e pro lado. Só que foi muito, tipo assim, forte. E essas luzes, elas, tipo assim, piscavam. Começava, tipo, mais assim, apagado. E iam piscando mais forte. E quando iam pro lado, elas davam, tipo assim, um brilho. Eita, gente. Elas davam, tipo assim, um brilho. E aí, sumia. Sumia. E foram várias vezes, você não viu Não. rapidão? Foi só uma? Foi uma vez só. Só que demorou um tempo. Tipo, eu consegui enxergar e ver que era exatamente isso. Demorou um tempo. Sei lá, demorou uns 5 segundos, 10 segundos. Mas eu consegui ver. E aí eu fiquei assim, tipo, o que é isso? E depois eu fui procurar na internet, assim. Na época, inclusive hoje em dia também, eu vejo, de vez em quando, que aparece sempre pra gente, né? Nas redes sociais, essas coisas. As coisas mais esquisitas. E pessoas que relatam Viram. ter visto a mesma coisa. Olha, que coisa. Ter visto a mesma coisa. Então, gente. É que a pior parte dessas coisas é que sempre que você vai ver vídeo de, sei lá, OVNI no céu, um detalhe muito importante, nem chama mais OVNI, eu acho. Acho que agora tem um outro nome, sabia? Alguém Não, me mas falou ó. isso alguma hora. Mas é que às vezes a gente fala OVNI e as pessoas já acham que é extraterrestre, né? Mas é que pode ser literalmente qualquer coisa que tá no céu. Pode ser tipo um drone não identificado. Exato, Né? um balão, né? Qualquer coisa. Mas sempre que alguém consegue filmar algo, é com uma resolução baixíssima e você não consegue identificar nada. É com péssimo. uma É tipo tirar foto da... 1990. É tipo tirar foto da lua. É, com aquela bolinha, assim. Exatamente. É muito engraçado. O pessoal... Às vezes eu posto alguns vídeos. Eu não costumo relatar coisas assim quando eu acho que é muito surreal e não dá pra ver muita coisa. Mas até os vídeos que dá pra ver um pouco também são assim, né? Aí a galera sempre comenta, gente, por que não é com o iPhone, né? Com o iPhone 14. Pois é. Não, falando nisso, eu lembro que quando eu te conheci, você fazia um conteúdo... É que agora você tá fazendo de novo. Porque você foi um tempo pra curiosidades e tal. Isso. Mas eu lembro que quando eu via seu perfil... Tinha muito conteúdo de terror que me deixava muito assustada. Muito. Tipo assim, umas coisas muito pesadonas. E eu queria te perguntar, qual história que você, sei lá, te convenceu de que talvez fosse verdade e que te deixou assustado? Olha, tem a história... Não que realmente me convenceu, mas que eu fiquei assustado de que tem alguma coisa ali. Não que seja realmente a história que contam. É a história das 3 amigas do caso lá do... Que é aquela... A Python, a Anissa, sabe? Qual? Eu esqueci o nome das 3. Mas eu sei que é aquele caso que as 2 foram esfaquear a terceira amiga por conta do Slenderman. Ah, sim. Essa foi uma história que me pegou, assim... Porque vai mais pra um caso criminal, mas assim, cara... Foi um surto, né? Foi 100% um surto coletivo. Tipo assim, como assim, sabe? Foi um negócio que, tipo, eu relatei. Foi bem nessa época, assim. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. E que eu fiquei assim, meu Deus. Sim. Tipo, como pode, né? Uma lenda... Levar 2 pessoas a matarem a amiga. Levar 2 pessoas a matarem a amiga, velho. Tipo, não que eu acredite, gente... Eu não acredito... No Slenderman, no Slenderman né? eu não acredito muito, né? Porque foi algo que foi criado virtualmente. Mas... Sim. Sei lá, poderia ter alguma coisa ali, né?
espiritual, não sei. Sim, talvez. Pra quem tá sem entender, eu já falei desse caso aqui no canal, mas basicamente eram duas meninas, elas eram super novinhas, agora eu não vou lembrar quantos anos elas tinham, mas vou chutar, sei lá, 14. Tipo, não era tipo uma isso, idade, 14, 15, não era uma idade assim. E aí uma delas começou, tipo, é que falam que foi um caso meio de folia do, que é aquele negócio de, tipo, ser um surto. Por exemplo, eu tô... Um surto coletivo. Exato. Sim. Eu consigo te influenciar a acreditar na mesma coisa que eu. Sei. E aí, as duas colocaram na cabeça que elas iam largar a vida delas pra viver com o Slenderman na floresta e que ele tava pedindo que elas fizessem um sacrifício ali. E aí, elas decidiram que elas iam matar a amiga, então. E, na verdade, elas nem acreditavam que elas realmente estavam cometendo um crime. Porque elas achavam que elas iam mesmo mudar de vida e viver com ele na floresta. Viver então, assim, com ele na floresta. elas levaram até uma malinha, né? Tipo, saíram de casa, não, agora a gente vai viver aqui. E foram Mas elas não conseguiram, né? Ela sobreviveu. Ela sobreviveu. Apesar de, nossa, eu não consigo nem imaginar o trauma que essa menina deve ter passado. Exatamente. E aí as duas foram presas, não né? só mentalmente, mas físico também, né? Porque ela levou facadas, né? Exato. Sim, surreal. Mas eu acho que esse foi um caso, assim, que me deixou mais, assim... Assustado, né? E uma coisa que eu fiquei sabendo, inclusive, nesse fim de semana, vocês sabem todos que eu não sou nem um pouco fã de tabuleiros do Ouija, e estava Vinícius da Ilha jogando com o tabuleiro essa semana. A gente jogou essa semana, Pois é. E você não tem medo desse tipo de coisa, eu já joguei com o Dan 2 vezes. 2 vezes que ele me chamou pra jogar. Tentaram me levar... Não fui. É verdade. Você tem muito medo, né? Eu tenho. Eu vi que o Dan veio aqui com o tabuleiro eu tava e você assim, pra longe. Então, é que assim, a galera sempre me pergunta. Eu sou uma pessoa que eu sou espiritualizado. Então, assim, eu sei fazer preparações e tudo, sabe? Eu acho que tudo envolve energia, sabe? Tudo envolve energia. Não é só o tabuleiro. Mas, por exemplo, aquele dia que a gente foi lá no Abaddon também. Ai, é verdade. A gente tem que contar essa história. Isso envolve energia também. Não foi nem no Abaddon. Você já foi no Abaddon? No original, não. Eu fui só naquele que a gente foi junto, o novo, né? Gente, o Abaddon em si é uma empresa, né? Aqui em São Paulo, que faz eventos que são... Tipo um escape room, interativo, não? Eu acho que não chega a ser um escape, porque como são muitas pessoas, eu acho que é muito fácil. Por exemplo, aquele lá era mais fácil. Eu acho que é realmente uma imersão. De terror. É que você tem que solucionar alguns quebra-cabeças lá dentro, né? Isso. Você falou que não foi no Abaddon. Não, no primeiro não. Eu fui naquele lá, porque lembra que a gente tinha que ficar Sim. O Abaddon, ele não tem. Não tem? O Abaddon, ele é só uma imersão. E aí, eles fazem alguns locais, né? Tem o Abaddon físico, que ele é numa empresa abandonada. Mas é uma empresa só, né? Que eu nem sei o que faziam lá antes. Mas o que eu fui com a Ju foi num manicômio abandonado, realmente. Num lugar onde morreram muitas pessoas. Tiveram algumas denúncias de maus tratos lá também, Isso, né? fecharam por causa disso. Por conta das denúncias de maus tratos. E aí contam que tinha um poço lá, que eles jogavam os corpos. É um negócio bem assim. Começa a entrar as histórias que a gente não sabe 100%, mas é um fato que aconteceram coisas ruins ali, né? Que ficou uma energia. Inclusive, vou contar isso, nunca contei. Eu postei um vídeo falando o nome do local. E aí, o dono entrou em contato e pediu pra eu tirar. Não pode, né? Pediu pra eu tirar. Mas lá acontece esse evento. E é um evento assim. E tá rolando ainda? Eu acho que eu tinha ouvido que não existe mais. Esse não. Esse que é o. O hospital, né? O manicômio. É isso, o manicômio. O que tá rolando ainda é o Abaddon, que tem ainda aqui em São Paulo, se eu não me engano. E o nível 3, né? É um novo, né? Esse eu nunca fui. Você já foi? Não, mas eu tenho amigos que já foram. E é pesado? Porque esse nível 3, eles te pegam lá no Abaddon, nessa fábrica abandonada. E aí eles te colocam dentro de uma van, vendado, e te levam pra um lugar que você não sabe onde que é. Não. E aí você tem que levar uma muda de roupa, porque realmente você vai se molhar. E aí dizem que você vai ter contato com animais, insetos, no caso. Aquela casa lá dos Estados Unidos, que o cara, você tem que assinar um termo de 40 páginas pra poder entrar. Só não é tão pesado. Frenético.
Porque aquela casa lá, até puxar o seu Não, dente, é maluquice, eles puxam, né? Mas é nessa pegada. E aí, eu tenho um amigo que foi, que ele me falou, meu, você precisa ir pra superar os seus medos, assim, porque eles pegam no seu É medo, assim. assustador. Ai, É. não sei se tem Mas, coragem. mas você pode pedir pra parar a qualquer momento. Mas aí eu acho que você ganha alguma coisa se você não, se você chega até o Sim. fim. E Entendi. realmente eles pegam bem assim, ó, na espinha do seu medo. Intenso. Então, aquele É um dia que a negócio. gente foi no Abaddon, é que teve uma vez. Ai, nossa. É que teve uma vez que eu postei o vídeo, e aí eu tava comentando a nossa experiência, né, do que aconteceu. Aham. E aí umas pessoas vieram falar, ai, porque é muito preconceito com paciente psiquiátrico, e não sei o quê. E não é isso. A questão é que o lugar tem uma energia pesada, porque muitas pessoas sofreram ali dentro. Não é sobre a pessoa Não é sobre viva. ser um hospital, não é nada disso. É sobre E aí a pessoa morta, né, sim, na verdade. sobre a energia, né? E aí, eu lembro que quando a gente foi lá, eu me senti muito mal. Eu comecei a passar mal, tive muita dor de cabeça, me deu náuseas, assim, eu só queria ir embora. Então, foi complicado. Eu lembro. É, realmente. Naquele dia eu falei assim, eu nunca tinha visto a Ju desse jeito. Uhum. Eu falei, eu acho que você é sensitiva. Então, mas é que Eu eu acho que acho que você eu é devo aquela ter... coisa da esponjinha. Você atrai muita energia. Pode ser, pode ser. E aí eu fiquei bem assustada, então eu não gosto. Mas aí quando você voltando pro tabuleiro Ouija, você não acha, tipo, você acha que você tem proteção e tal, e que Eu não acho que vai eu acontecer consigo. nada. Eu acho que eu consigo lidar, né? Eu acho que eu consigo lidar com isso. Então, eu, pelos meus ensinamentos, eu fico mais tranquilo, assim, Uhum. sabe? E nunca Aí a gente- aconteceu nada. Não. Não, assim, Tenso. acontece lá, né? Aham, na hora do É jogo. que o quarto. Você já foi lá no Dan? Não, mas já vi vários vídeos. Gente, o quarto do Dan é bizarro. Ai, não, ele é maluco de dormir naquele lugar. É bizarro. É um negócio que eu juro pra você. Da segunda vez eu não fiquei tanto assustado, né? Porque eu já. Mas da primeira vez eu falei, gente, não é possível. Tipo assim, ou ele faz um negócio muito bem feito, ou as coisas ali acontecem. Uhum. Porque, tipo, é cruz virando no meio do jogo. Mentira, sério? A cruz vira no meio do jogo. Os quadros começam a cair no meio do jogo. Que loucura. Eu não, fico não assim, é meu. possível, não é possível. Eu juro, é bizarro. Não, é e como bizarro. que você não fica com medo? Como que você fica tranquilo? A gente fica com medo, É. né? Mas é que assim, eu sou bastante religioso. Você que me conhece mais, né, no meu pessoal, eu sou bastante religioso. Eu não costumo falar muito da minha religião. Uhum. Mas eu já vi muita coisa, né, Ju? Eu já vi muita coisa, assim, por parte da religião. Então são coisas que Sim. não. E tem alguma Eu coisa... nem me. Sabe, eu nem me assusto tanto mais, Sim. assim. E tem alguma coisa que você pode compartilhar sobre isso ou não? Tem. Você já viu aqueles vídeos de africanos? Já! De Zambeto. Sim, sim. Que a galera fala, ai, Que o mentira. é tipo o pano que levanta do É. chão, né? Ou aquelas palhas que Ah, colocam. sim, é essa palha, essa mesmo que eu tava pensando. Olha, gente, existe pessoas sensacionalistas em todo o mundo, porque ser humano é ser humano, entendeu? Então vai ter realmente aquela pessoa que sabe o que tá fazendo, e vai ter realmente aquela pessoa que quer mostrar que sabe o que tá fazendo, mas não sabe nada. E aí vai tentar burlar as coisas. Então, realmente, existem vídeos que a pessoa tá lá levitando, e aí dá pra você ver a linha, não sei o quê. Mas a questão das palhas, realmente existe. Uhum. Pra quem Eu crê. vou colocar um videozinho pra quem não tá entendendo sobre o que é. E outra, gente, eu não obrigo ninguém a acreditar, entendeu? Eu falo sobre a minha crença, mas cada um com seu cada qual. Uhum. Eu acredito, porque eu já vi coisas acontecerem na minha frente. Essas energias são ancestralidades. São espíritos que realmente conseguem se materializar e fazer com que aquilo aconteça em prol de um ritual. Uhum. Aquilo não é um teatro ou uma coisa, vamos fazer por fazer. Não, existe um ritual, existe uma ritualística por trás daquilo. Entendeu? O Zambeto não existe aqui no Brasil. Uhum. É uma coisa muito mais cultural africana, que só existe lá. Mas aqui no Brasil existem cultos às ancestralidades que fazem coisas assim parecidas. Uhum. Não com palha, mas eu nunca participei, porque
eu sou muito novo, então não posso. Uhum. Mas as pessoas mais velhas contam que realmente existe, assim, coisas que acontecem de materialização, de coisas que se mexem, de que coisas que voam. E eu já vi em vídeo, de câmera do lugar que eu costumava frequentar. E, Isso tipo, assim, acontecendo. acontecendo, tipo, um negócio assim, caindo. E era uma coisa que eu já mexi muito, a gente precisava encaixar. Era como se fosse uma imagem e que Uhum. tinha, assim, a base dela, então a gente precisava colocava em encaixar cima. ela. Então não tinha como aquilo cair pro lado. E aí no vídeo você vê, tipo, tum, tum. Como se alguém tivesse tirado. Que E outra, loucura. barulhos, né? Lá onde a gente costuma ir pra dormir e tudo, né? Pra ter os nossos momentos de, sei lá, às vezes a gente tem que passar 3 dias lá, sabe? Se apegando aos elementos da natureza, essas coisas. E aí a gente escuta, tipo, Escuta. barulhos assim, ó, de gente andando, Sério? de coisas se mexendo assim, em madeira, tipo, pegando Aham. e se mexendo. Escuta E durante a não, noite. não tem como ser alguém. Não, tá todo mundo lá, no mesmo lugar. Loucura. Várias coisas, assim. Várias coisas. Tem duas casas, isso eu ouvi dizer, que são, né, religiosas que ficam em Diadema. E aí, uma é o culto normal. E aí, a outra casa que fica perto é o culto ancestral, né? Que é Uhum. esse que eu te falei, que tem uma ligação pouca com esse zambeto, com essas coisas que mexem, mas não tem muito a ver. Mas também pega nessa coisa da materialização do ancestral. Uhum. E aí, essa casa aqui, ela arrumava as festas pra deixar, né, tudo bonito, pro outro dia, né, quando ia ter festa. E aí, quando eles voltavam, tava tudo bagunçado. Tava tudo, tipo, jogado, assim, por conta dessa casa aqui que cultuava os ancestrais, eles iam até lá Eita! E bagunçavam tudo. Que loucura. Tem muita história, assim. Aham. Ixi, eu conheço tanta história, Ju, de coisas assim. Sério? De coisas assim. É que eu não gosto muito de falar na internet. Relacionadas à religião mesmo, É né? porque eu não. É porque eu não gosto do preconceito. Eu não gosto de ver, Sim. sabe, o preconceito. Então, É. às vezes eu vejo outros vídeos de outras pessoas comentando e aí eu já fico assim, com o coração apertado. Então, imagina se eu fizesse e a galera comentasse no meu canal. Então, eu prefiro não comentar. É que essa é a questão. Eu sempre falo, principalmente nos vídeos que eu tô trazendo a galera aqui, que, gente, não existe isso de intolerância religiosa, entendeu? Uhum. Se você não acredita, tudo bem, fica com a sua crença, mas não seja intolerante com a do outro. Exatamente, gente. É só não acredita, ok. Ai, não é verdade. Tá bom. Ok. Sim, exato. Tipo, é isso. Nos meus conteúdos, eu sempre deixo muito claro que eu faço muito pra entretenimento. Aham. Então, tipo assim, a galera que entra no meu perfil já sabe. A galera que me segue já sabe. Às vezes acaba caindo em um outro que não sabe, então às vezes a pessoa acaba criticando. Mas, gente, quando você vai num cinema assistir um filme de terror, você sabe falar, ai, que mentira. É, muito Ai, que não sei o falso. quê. Não, Ah, muito essas falso a coisas. gente fala, mas enfim. Mas assim, quando eu realmente conto uma história que eu quero mostrar para as pessoas que ela é real, eu vou enfatizar super isso. Tanto no vídeo quanto na legenda. Ela é real, Uhum. mas às vezes eu coloco lá, terror, entretenimento. Aí, gente, é uma história que eu quero contar pra vocês não dormirem, né? Mas não é um negócio. É tipo creepypasta, né? Tem muita Exatamente. creepypasta que, tipo, não é uma história real, mas as pessoas adoram ouvir, porque Adoram você fica ouvir. com aquela coisa, tipo, meu Deus, e não é É real. a mesma coisa que o terror no cinema, gente, que é a indústria que mais. Né, exato. que mais movimenta ali. É a que é menos valorizada no cinema, mas é a que mais movimenta. Todo mundo quer os assistir e cinemas. passar um medinho. Mas é isso, Exatamente. eu acho que a gente gosta de passar essas histórias, e aí quem acredita, acredita, quem não acredita, passa, segue a vida e tá tudo certo, né? É isso. Pois é. Quanto tempo deu já? 48. Ah, você tem mais algum relato? Eu tenho, voltando agora naquela história que eu falei do túmulo. Existem alguns túmulos aqui no Brasil que eles são meio diferentes, né? Uhum. Tem um túmulo que eu também contei esses dias, que ele nunca, tipo assim, é um túmulo de uma. Eu vou voltar do começo, vou contar desde o começo. Era uma moça, ela teve uma criança, e aí ela deixava com a avó. A avó cuidava dessa criança. Essa criança tinha, sei lá,
3 meses. Não é pesado, tá? Relaxa. Tá bom. A avó se descuidou e aí a criança acabou se afogando naquelas baciazinhas, né? Sei, que triste. E aí a criança veio a falecer. Aí tá. Aí foram lá e fizeram o sepultamento da criança. A mãe tava tão desesperada que ela ficou meio lelé, assim. Aí ela chegou ela não ia no sepultamento, mas ela chegou com essa bacia que foi onde a criança faleceu. E aí ela falou assim, tinha lá... A lápide, ela não era tão grande por conta da criança, né? Ela era um pouco menor, mas deu pra mãe enfiar essa bacia dentro da lápide. Ela falou assim, se você levou a minha filha, agora minha filha vai levar você. E colocou a bacia dentro da lápide com o caixãozinho lá da criança. Ah, gente, ela se vingando da bacia. Da bacia. E aí ela fechou essa lápide. Não sei por quê. Eu acho que nem foi ela, foi a galera do cemitério lá, alguém da família. Fechou essa lápide um pouco mais pra cima, então meio que tem um buraco. Pra caber, né? Meio que tem um buraco que dá pra você ver. E dizem que isso foi há 48 anos. E até hoje tem água nessa Dentro lápide. da bacia? Sim. Dentro dessa parte que fica em cima. Sei. Se você pesquisar, depois você bota aí pra galera ver, pesquisa lá e coloca pra galera ver. É tipo, tem uns vídeos da galera que eles colocam a câmera bem lá dentro pra mostrar mesmo. É tipo de concreto, assim. O túmulo fica embaixo, e aí em cima é como se fosse uma coisa, assim, sabe? Um pote de concreto. É um pote sei. de concreto. Não sei por que fizeram aquilo. Mas dizem que aquela água é uma água que fica, sei lá, às vezes 2 palmos, às vezes um pouco ela vai menos. mudando Ela vai ainda. mudando, só que ela nunca sai dali. Aí eu postei essa história. Muita gente fala, pode ser infiltração, mas eu falo, gente, é um túmulo que ele já tá um pouco mais acima e não tem mais. Tipo, eles abrem, os túmulos eles vão abrindo, né, conforme o tempo. Então, se fosse infiltração, talvez eles poderiam ter visto, né? Tudo bem, não abriram dela há 48 anos, mas os dos lados, uma hora eles vão abrir, eu não sei. Ou da frente, de trás, se fosse algo assim. Aí falaram, o coveiro coloca água. Como Só que, ele gente, há coloca? 48 anos, aquilo, eu vi uma entrevista de um coveiro que tá lá há 4 anos, e ele falou, eu nunca nem mexi lá. E aí ele confirma, nessa entrevista dá pra ver que ele confirma, ele fala, realmente, muitas pessoas vêm aqui, e aí às vezes a água tá pra cima ou tá pra baixo. E aí a galera deixa muitas oferendas lá. E já teve histórias de gente que foi lá, tipo, com câncer terminal, pegou aquela água, deixou uma oferenda pra essa mulher e tomou. Mentira. E diz E que aí? se E a curou. pessoa se curou? É tipo aquelas histórias de criança que morre e depois vira santa, né? As Isso. pessoas começam a falar. Tem uma na Consolação, né? Tem. Eu acho que o Daniel comentou. Como que ela chama? Esqueci. Alguma coisa Inho. É. Daniel, Raimundinho. Ele isso. falou sobre. Isso, Aham. que a galera deixa lá. Você vai Os lá e doces, tem um monte de né? doce, Tem que deixar assim. doce. Sim. Então, mas nesse túmulo tem alguma coisa que cobre essa bacia ou, tipo, fica aberta? Porque daí Tem pode um entrar buraco. chuva, né? Tem um buraco que fica aberto. Mas tudo bem, a chuva, ela pode até influenciar. Mas eu não acredito que... É no Ceará, se eu não me engano. Então é no Nordeste. É um lugar que é muito quente. E, tipo, sempre tem. Pra ficar Sempre sempre tem. a água. Tipo, se a galera for lá agora, Vai ter água. vai ter água lá. Fiquei curiosa pra ver Entendeu? a foto, né? Eu não... Vou colocar. Depois você coloca, tem uns vídeos que eles mostram. E tem matérias. Já saiu na TV até. E tem matérias também em canais de YouTube que a galera coloca a câmera lá dentro mesmo e mostra como Consegue que é. ver a água. É. Bizarro, É hein? bem bizarro. Tem vários túmulos assim. E o Cemitério da Consolação, eu gosto muito dele. Eu gosto muito. É estranho. Coisa estranha de É se falar. estranho falar, né? Eu gosto de um cemitério. Mas é que ele é muito legal e ele tem muitas histórias. É que ele tem várias, tipo, a gente até tava falando disso, que tem vários túmulos que são muito bonitos, né? Tem umas estátuas bem Isso, diferentes. Isso, grandes. E tem muitas histórias. Tem muitas histórias. Existem documentos na internet que contam as histórias de vários túmulos. Histórias que, às vezes, a galera meio que esquece, não é muito valorizada. Mas são histórias bem legais de se contar.
Às vezes não é nem tanto bizarra. Tem história bizarra, mas tem história que não é, né? Sim, você sabe alguma? Tem uma história do cemitério da Consolação, que eles foram enterrados lá, mas não é que acontece no cemitério, né? Uhum. É de um casarão aqui em São Paulo. Não sei se você já viu. Que ele fica numa esquina, é como se fosse um castelo. O castelinho, não é o castelinho da Rua Apa, é? Será que é? Ele é um castelinho mesmo. Que dizem que a Teve família. um crime. Isso, que a família se Sim. mataram, ninguém sabe. É essa É história. esse. Tipo assim, é uma história muito bizarra, né? Sim. Porque ninguém sabe quem que foi. E aí fizeram lá os estudos e viram que se fosse o pai ou a mãe, ela não poderia estar com a arma, alguma Sim. coisa assim. Tem todo um mistério ali, né, do que realmente aconteceu. E dizem que depois desse crime o castelinho ficou assombrado, né? Isso. Que é um Mas dos hoje é lugares uma ONG, né? hoje é uma ONG. Inclusive, ele foi. É que assim, antes dele ser restaurado, era bem assustador você passar lá e ver a fachada dele. Ele era creepy. Ele era Agora que creepy. ele foi restaurado pela ONG, agora é um castelinho super bonitinho. E, inclusive, eu não sei se. Eu acho que a ONG nem deixa mais entrar. Tipo assim, você fala, eu quero ir filmar e falar da história. Não é a Não- intenção aham. deles mais, né? Porque agora virou uma coisa completamente diferente. Mas tem aquele tour aqui em São Paulo que eles vão pelos lugares assombrados, sabe? Ah, Você o vai de Haunted Tour. ônibus. É. Eu fiz já. Eles passam na frente, né, Eles do castelinho. passam, Eles comentam sobre a É bem história. legal o Uhum. Haunted Tour. Eu gosto porque é uma coisa mais artística. Aí eles É. cantam, não sei o quê. Mas tem uns casos que eles falam que eu gosto bastante. Eu não sei se na Consolação fica também as 12 almas. As 13 As almas 13 do almas, edifício Joelma, né? Eu não No sei se é na cemitério. Consolação. Eu acho que não é. Mas tem essa história também que é bem interessante das Sim. 13 almas, né? Das 13 pessoas que Do morreram no edifício que elevador. pegou fogo aqui em São Paulo. E aí a galera tentou fugir pelo elevador. Foram 13 pessoas e aí não conseguiram. Foram e acabaram carbonizadas, e não dava pra identificar mais o corpo delas. E aí elas foram enterradas as 13 juntas, assim. Sim, e dizem que muitas pessoas vão lá jogar água nos túmulos, porque elas estão. Tipo, eles começam a ouvir barulhos durante a noite, como se as almas estivessem com sede Estivessem com e sede, precisassem de água. E Olha, falam que gente. é assombrado, que se consegue ouvir elas fazendo uns Meu Deus. barulhos aí, né? Não sei. E do edifício Martinelli, você sabe a história? O Martinelli médio, eu acho que eu sei médio. Eu sei que é assombrado também. Dizem que. Não, isso é real. O Se você... Mas o Martinelli não é o Joelma não é hoje o Martinelli? Não. Não? Não, Ah, então são confundi total. O Martinelli, ele é um edifício que ele foi criado pelo Martinelli, né? Que era um italiano ou francês que veio pro Brasil, que era super rico. E aí ele criou esse edifício que era, na época, o maior de São Paulo. E aí ele não satisfeito, ele falou, onde eu vou morar agora? Aí ele criou uma mansão em cima do edifício. Então, tem o edifício, se você vai na vista lá do Santander, dá pra você ver o Martinelli bem de frente, assim. Sim, eu já vi ele. Ele E é aí você gigante. consegue ver a mansão ali. É uma mansão realmente que tem em cima do Martinelli. E aí ele criou isso, né? Só que depois ele faliu, morreu. Não sei se ele morreu aqui ou no país dele. E aí o Martinelli foi meio que jogado às traças, né? Assim, ele ficou muito tempo, a galera morando dentro dele, tipo assim, ocupação mesmo. Uhum. E aí dizem que o elevador foi desativado. Então, tipo assim, do primeiro até o quarto andar era só lixo. E além de ter muito lixo, tinham corpos que eram Eita! jogados ali. Tipo assim, que a galera morria, acontecia alguma coisa. Como eram pessoas que eram deixadas, tipo assim, ninguém tinha controle de nada, às vezes briga, sei lá, ou morria de alguma coisa, eles pegavam e jogavam os corpos lá. Então era bem tenso, assim, o cheiro era bem forte. Entrar lá era. Imagino. E aí agora ele foi restaurado, ele é um prédio comercial, Uhum. mas dizem ouvir vozes, né, nos Sim. corredores e coisas assim. Pessoas que trabalham lá mesmo, né? Às vezes ficam à noite. Dizem que até hoje, tanto nos corredores do prédio, quanto Nessa parte que ficava. no estacionamento. E acontece isso também no Joelma, que agora ele chama Edifício Praça da Bandeira. Ah, sim. Também acontece isso. É que foi uma grande tragédia, né? Acho que foi uma das maiores tragédias aqui em São Paulo. Morreu muita gente. Terrível. Pegou fogo lá, foi tenso. Pois é. Bom, gente, acho que é isso o episódio de hoje. Amei. Vários relatos. Inclusive, a gente precisa visitar lugares
misteriosos de novo, Sim. igual quando a gente foi pra Paranapiacaba É, pra a contar as A histórias. gente foi pra Paranapiacaba, foi muito legal. Foi Eu acho que muito. agora a gente poderia ir na Convenção das Bruxas. Ai, eu amo, Que é com muito certeza. legal. Dizem que é muito legal. Falam lá. que é bem interessante mesmo. E tem muitos lugares que eu descobri de Paranapiacaba que a gente não foi. Então, é que a gente foi num... Tava tudo meio fechado na É. época, né? A gente precisa voltar pra Tem lá. um cemitério ali em cima também que conta umas histórias ali que é bem legal. Vamos ver de lá. Uma Vamos cidade marcar. bem pertinho daqui de São Paulo, bem interessante. Mas enfim, obrigada, Vini, pela sua presença. Eu que agradeço, Amei. Ju. Muito Volte obrigado. mais vezes. Gente, pra foi quem não incrível. sabe, eu e a Ju, a gente é muito amigo. A gente se conheceu, sei lá, eu acho que a gente não tinha nem 50 mil Não, a gente tava no seguidores. comecinho. Era muito no comecinho. E aí a gente. Eu lembro que a Ju entrou numa live minha e aí ela comentou, ela falou: vamos fazer um vídeo. Aí depois a gente. Aí surgiu aquela desgraça que você não Mas aí a gente virou muito amigo de sair, de Sim. tudo. A gente é amigo pessoal mesmo. Então, Ju, fiquei muito feliz que você me convidou. Eu fiquei muito feliz E também. não conte podia sempre faltar. comigo. Quando quiser, eu volto aqui e conto mais relatos. Com certeza. A gente faz um dia uma live contando várias coisas. Contando coisas. Mas né? enfim, obrigada, gente. As redes sociais do Vini vão estar todas na descrição do vídeo, então confiram lá, sigam ele também e até a próxima.